Muito bem. Sobre o livro do Rubem Alves, que é Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, que nós deixamos aí para vocês no AVA, a ideia é que vocês leiam o livro todo, tá? Não tem jeito, tem que ler. E o livro é muito agradável, é muito legal. O Rubem Alves, ele nos deixou aí um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, mas é uma figura fantástica e tem muito material no YouTube. Dê uma olhadinha depois, escrevam aí Rubem Alves no YouTube e vejam algumas entrevistas dele e vocês vão se apaixonar. É um cara muito, muito interessante. E nesse livro, que ele é igualmente interessante, ele vai ser um livro importante para alicerçar a nossa ideia de ciência e principalmente desmistificar uma série de coisas. Você vai ver que esse livro ele começa mostrando assim, o que é a ciência, o que é um cientista. Feche os olhos aí, feche os olhos e pense. O que é um cientista? Eu tenho certeza que aquela figura do Einstein, de cabelo em pé, né, todo de cabelo para cima, fórmulas, louco, né, cientista e louco, parece que são coisas muito associadas na cabeça da gente. E não é nada disso. O cientista não é diferente do padeiro, não é diferente do açougueiro, não é diferente do professor, não é diferente do médico. É uma outra atividade, como outra qualquer. Mas as distorções que nós temos do cientista é que, em primeiro lugar, a maioria das pessoas pensa que é algo que elas nunca poderão ser, porque parece algo alto demais, uma coisa para superdotados. Não é. São pessoas comuns que fazem ciência. Um segundo aspecto é que parece que tudo o que o cientista diz é verdade. E o próprio Rubem Alves fala disso no livro, né? Por exemplo, se você tem lá uma propaganda de uma pasta de dente, você está dizendo lá na propaganda, essa pasta de dente ela serve para 12 coisas diferentes e tal, e tal. E quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é um cara vestido de branco, né? Que está lá, ou está se passando por um cientista. Na hora que aparece uma pessoa desse jeito lá, vestida de branco, o que o publicitário quer, na verdade, é alguém que passe credibilidade e transferir essa credibilidade da pessoa para o produto que ele está querendo vender. E é justamente isso que acontece. Então parece que na hora que o cientista fala alguma coisa, nós, do outro lado, estamos dispensados de pensar, porque ele já pensou muito por nós, ele é muito mais capaz do que nós e, portanto, então, chegou uma resposta de que aquele produto é bom. Quando, na verdade, não é nada disso. Tá? No trabalho que vocês vão fazer para a AD1, que é um trabalho associado à resenha dos capítulos 9 e 10 desse livro de Filosofia da Ciência do Rubem Alves, vocês vão tratar sobre as credenciais da ciência. Ora, quais são as credenciais da ciência? O que caracteriza a ciência de verdade? Quando você pensa em ciência, o que a caracteriza? Busca do conhecimento? Tem tantas formas diferentes de buscar o conhecimento, além do científico. O próprio Rubem Alves, ele conta uma historinha de um pesquisador que foi visitar um povo africano, os Azande. Vocês vão ler a respeito do assunto, ou talvez já tenham lido. O povo Azande é um povo muito místico, né? Acredita em feitiçaria, acredita em muitas coisas transcendentais. E então, ele fala de um caso que o menino estava muito injuriado, que estava com o dedo machucado há muitos dias, e ele perguntou o que foi, e o menino falou, olha, foi feitiçaria, fizeram feitiço contra mim. Mas o que aconteceu de fato? Eu estava andando e bati o dedo numa raiz de uma árvore, machuquei o dedo e o dedo não sara. Aí o cara, né, antropólogo, pesquisador, falou, não seria mais lógico pensar que você simplesmente bateu o dedo na raiz da árvore e machucou? Não é uma situação natural? Ele, de jeito nenhum.
Não pode ser natural isso. Eu enxergo muito bem, passo para aquele lugar todos os dias. E como é que eu bati aquele dedo? Eu tenho certeza que alguém fez um feitiço para que eu não visse aquele toco. E outra coisa, cortes, eles saram, cicatrizam. E por que esse não cicatrizou até agora? Por que esse infeccionou? Então, na cabeça dele, na lógica dele, tá? Nada mais normal do que pensar que algo fosse feitiçaria. Então, são mundos muito diferentes, mas isso não quer dizer que o senso comum e a ciência não sejam do mesmo mundo. Tá? A ciência e o senso comum são muito parecidos. Na verdade, a ciência é apenas uma refinação, tá? É apenas um refinamento desse senso comum. Refinação não, refinamento. Esse refinamento do senso comum que é a ciência, ele leva a gente às melhores verdades provisórias. É realmente isso que eu estou querendo dizer, verdade provisória. A ciência, ela nunca chega à verdade de fato. Ela simplesmente lida com verdades provisórias. Por que isso? Essa é a principal credencial da ciência. A ciência, ela é falseável. Ela, portanto, tem falseabilidade. E o que significa isso? Significa que ela tem sempre uma margem de erro associada. Diferente, por exemplo, da religião, onde alguém tem fé. Qual é a margem de erro da fé? Não existe margem de erro para a fé, porque ou você acredita ou você não acredita. A ciência não. A ciência, ela reúne um conjunto de fatos, sistematiza e nessa análise de dados, isso resulta num conhecimento provisório. Esse conhecimento provisório, ele é válido até que novos fatos e novas informações se somem e acabem mostrando que aquele conhecimento ele não era verdadeiro e de repente tem algo melhor para substituí-lo. Então, ciência é uma busca de conhecimento sem nunca querer de fato alcançá-lo. Porque na hora que você alcançar um conhecimento e achar que está pronto, você acaba, a partir daí, deixando de ser ciência e ser dogma. Então é engraçado, mas a coisa que mais caracteriza a ciência é justamente o fato dela ter uma margem de erro associada, ou seja, dela ser falseável. Tá? Já tinha pensado nisso alguma vez? Eu acho que não. Tá? Então essa é a principal credencial da ciência. Eu vou dar um exemplo. Eu sou geneticista e a genética ela surgiu em 1900, a genética moderna, né? O Mendel é de 1860 e poucos, as pesquisas dele, mas a genética de verdade surgiu em 1900. Então, imagine, em 1940, já tinha 40 anos de pesquisa genética. A genética já tinha 40 anos. Naquela época, vivia, por exemplo, Linus Pauling, que foi um cara da área de farmácia, de bioquímica, que ganhou 2 prêmios Nobel. Tá? Então, dificilmente alguém ganha 2 prêmios Nobel, o cara tem que ser muito bom. Foi o caso do Linus Pauling. Mas, se a gente voltasse no tempo e perguntasse ao Linus Pauling, na década de 1940, e aí, Linus Pauling, qual é a natureza do material genético? Do que o material genético é feito? Isso 40 anos depois da genética surgir. Provavelmente o Linus Pauling diria: provavelmente o material genético é feito de proteína. Por quê? Porque existem 20 aminoácidos diferentes, porque os problemas genéticos sempre estão associados à falta ou modificação de proteínas. Por exemplo, se alguém tem albinismo, é falta de melanina. Se alguém tem um problema de mudança de cabelo, por exemplo, eu tenho uma diferença de queratina. Se alguém tem anemia falciforme, é um problema de hemoglobina, ou seja, sempre tudo está associado à proteína. E o material genético, nós sabemos hoje que ele é feito de DNA, mas naquela época o DNA era considerado simples demais para poder ser o material genético, porque ele tinha apenas 4 unidades formadoras. Uma com adenina, outra com timina, citosina e guanina. E eles pensavam que 4 unidades seria muito pouco para poder explicar
toda a informação biológica de todos os seres vivos. Portanto, o melhor candidato a material genético naquela época, que a ciência dizia, era a proteína. Tá? Mas hoje, qualquer criança que você procura, qual é o material genético? Todo mundo fala DNA. Por quê? Porque o DNA é, de fato, o material genético que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque aquela verdade provisória que dizia lá em 1940 que a proteína era material genético, hoje nós a substituímos pelo DNA. E é assim que funciona a ciência. Ok? Um abraço.